Olá, boa noite, salve, salve! Começa agora o Move TV, o programa da inovação e do empreendedorismo aqui na ON TV. Nós estamos começando hoje o programa, que tem uma série de novidades, uma série de quadros e sessões preparados para você que está nos acessando neste momento. Pode comentar o programa também pela ontv.com.br. No canto direito da tela você vai ver que tem um chatzinho ali, você vai poder fazer perguntas, trocar ideias, fazer comentários aqui para a bancada do Move TV, que hoje vai discutir um tema super importante que eu tenho certeza que vai interessar muitos que estão assistindo aqui. Como promover a sua marca nas redes sociais. Dicas para Facebook, LinkedIn, Instagram, como montar uma estratégia, os principais problemas e também uma análise de casos importantes e reconhecidos aí no mercado, do que se deve fazer e do que não se deve fazer também. E para começar o programa hoje, nós vamos dar aquele giro pelo site revistamove.com.br, mostrando algumas das principais matérias que nós publicamos ao longo desta semana. E para começar aqui a jornada, eu convido o meu amigo de bancada, o glorioso skatista, aquele cara que se tiver campeonato de skate em Marte, ele vai para lá e vai ganhar, pode ter 50 anos de idade, mas ele vai estar lá velhinho e tal e vai segurar a onda. Ricardo Tarza. Fala aí, tudo bom, galera? Boa noite. A gente vai estar de novo aqui comentando na OTV sobre a revista move.com.br. E o programa de hoje é legal porque a gente vai falar um pouco de rede social, de interatividade e coisas novas, né? Vamos dar como o Cleiton falou, fazer uma tour pelo site. E depois eu queria dar uma dica, posso já dar a dica? Claro. A dica do Ornitorrinco. É uma exposição que está tendo na Pompeia, que ele está uma exposição de alguns artistas, né, alguns artistas plásticos e ilustradores, que acontece na Pompeia a partir do dia 17 de setembro e vai até o dia a partir do dia 17 às 19 horas da noite. E o interessante é que a primeira galeria, a Ornitorrinco é a primeira galeria de artes especializada em ilustrações. Exatamente. E é legal que é uma galera, o Gustavo Neves é um pernambucano que ele manda muito bem assim com ilustração, já tinha uns trabalhos conhecidos em São Paulo e teve espaço agora com mais um coletivo, assim, que é o Zé Otávio, Bernardo França, uma galera que veio assim meio Mangue Beach, que tem uma oportunidade grande de desenvolver trabalhos hoje em dia aqui em São Paulo também, isso é muito bacana, né? E é interessante comentar que esta dica é do Júnior Lopes, que é blogueiro da revista Move, está lá no post, no blog dele, né? Ele que sugeriu isso daqui. O Júnior Lopes, inclusive, que esteve recentemente fazendo uma exposição digital lá no SESI, eu não me lembro agora se eram 5 ou 8 ilustradores e cartunistas, e ele e esses outros ilustradores também faziam a caricatura da pessoa ao vivo, ali na hora, e era exibido lá na tela, na fachada do SESI. Como a gente já falou em outros programas, o Júnior tem um trabalho muito conhecido artisticamente e no mundo publicitário também ele já ganhou muito espaço. Exatamente. Bom, outra dica que a gente gostaria de dar aqui do site, agora mais especificamente do Facebook, da revista Move, daqueles vídeos que bombam, né? A gente sempre coloca aqui alguma coisa que bombou no Facebook da Move. Vou pedir para o nosso amigo Sérgio colocar. Vocês vão ver o que é um craque mirim. O cara que pode ser convidado para nossa seleção. Olha, eu diria que, olha só, se a gente tiver um desses daqui um tempinho na seleção, eu acho que a gente está garantido, não tá? Olha a destreza do rapaz, olha. O molequinho, ele tem uma capacidade de drible, é que deu uma travadinha ali no vídeo, mas depois vai poder ver melhor. Ele dribla pra cá, dribla pra lá, ele dá chapéu e completa, o moleque é um Messi. Essa semana foi engraçado que a gente teve 2 acontecimentos no futebol, né? A gente postou a menina que fazia aquela... cobrava o escanteio dando pirueta. Da seleção brasileira, depois daquele jogo medonho, né, novamente. E depois teve esse menininho agora, um artilheiro de futebol, que foi bem bacana também. Fenômeno, né? Bom, e agora chegou o momento da gente apresentar o nosso convidado super especialíssimo aqui, já é nosso companheiro, nosso parceiro aqui de revista Move e de projetos digitais também diversos. Ele é peraí, não vou falar ainda. Quem será? Quem sabe quem está aqui? Será que as pessoas viram o nosso Facebook, o anúncio do... Pois é, a gente anunciou à tarde, ontem,
Estamos anunciando de 2 em 2 horas, a gente faz um anúncio aí, patrocinando, hein, galera? Tem que representar, né? Porque a gente vai falar muito de patrocínio hoje aqui, né? Vai falar então, quando patrocinar, quando não patrocinar. Exatamente, isso é importante a gente colocar. Exatamente. Vai até dizer se a gente fez mais ou menos direito ali a coisa para divulgar, inclusive, né? Se não entrou, entra no Facebook, acessa o canal da gente aí. Acessa lá, movimente suas ideias. E se você quiser deixar comentários por ali, também pode deixar. Estamos atrás de comentários. Para mostrar que a estratégia aqui vai dar certo. E é ao vivo. E é ao vivo, exatamente. Bom, o nosso convidado é o Ricardo Almeida, ele é sócio da A2C, que é uma agência digital brasileira, uma das principais agências digitais do Brasil. Ele é estrategista de redes sociais, já tem uma larga experiência na construção de estratégias e também na execução. Ele também é sócio e diretor-presidente do Clube de Autores, que é uma plataforma de autopublicação, a primeira do Brasil e da América Latina. Foi eleito o empreendedor do ano em 2014 numa premiação do British Council na Inglaterra, por conta do trabalho no Clube de Autores. E está aqui agora para falar com a gente. Ele está também lançando este livro aqui no Move TV, A Arte de Perceber. A Arte de Perceber, que é um livro em que ele estrutura todo um método de como você monitorar, criar e acompanhar ações de redes sociais. Este livro está à venda lá pelo Clube de Autores e ele vai comentar aqui com a gente. Olá, Ricardo, boa noite. Boa noite, Cleiton, boa noite, Tarza. Tudo bem? Tudo ótimo. Pô, Ricardo, para começar, nos fale um pouco aqui sobre a arte de perceber. O que você aborda especificamente sobre redes sociais aqui? Qual que é o seu ponto de vista? Bom, eu trabalho com redes sociais desde que elas nasceram efetivamente no mundo, né? Então, um dos trabalhos mais delicados que você tem que fazer é justamente entender o que as redes estão dizendo para os estrategistas, quais as vozes que saem delas, quais os caminhos que são abertos, as oportunidades, quando se identificar uma crise, como fazer um monitoramento efetivo. E a arte de perceber é exatamente isso, quer dizer, diferente do passado, onde muito do que se tinha de insumo para se fazer qualquer tipo de planejamento eram ou pesquisas de campo, caras, e não necessariamente em real time, digamos assim, as redes hoje nos permitem exatamente isso, quer dizer, uma precisão em tempo real da informação. Só que isso também nos gera um outro problema, a gente tem uma informação em superabundância. Então, tão difícil, ou talvez até mais difícil do que você nadar em uma escassez de dados, é você nadar numa abundância de dados. Então, como é que você consegue trabalhar, por exemplo, com amostras? Vamos supor, a gente já monitorou, por exemplo, todas as manifestações de 2013. A gente está falando aí de milhões e milhões e milhões de menções em redes sociais. Como, a partir dali, extrair uma informação específica, porque, obviamente, é impossível você classificar por tema, polarizar menção a menção de um volume como esse. Então, como é que você estrutura a sua base de amostra, como é que você faz isso tudo funcionar e como é que você interpreta uma espécie de um storytelling ou de uma linha de storytelling que vem diretamente das redes em frentes diversas para que você consiga usar esse insumo e trabalhar. Essa é uma das coisas, quer dizer, como é que você detecta uma base de informação ou faz um diagnóstico de informação para que você consiga se planejar. Mas a partir daí, você consegue se inspirar através dessas vozes das redes, você consegue extrair muita coisa de inovação aplicada diretamente a negócio, inclusive a métodos de inovação inteiramente focados em redes sociais. Você consegue se proteger contra a crise, você consegue produzir, entre aspas, virais que aí encontram um fértil terreno no meio de toda essa audiência que está aí nas redes. A gente está falando aí de mais de 100 milhões de pessoas só aqui no Brasil, né? Então é gente pra caramba. Então eu diria que hoje elas formam o mais fértil dos terrenos de formação de marca e de formação de opinião que existe hoje no Brasil e no mundo, né? E Ricardo, você começa aqui no livro também falando o seguinte: o que é monitorar redes sociais? Pode parecer uma pergunta meio óbvia, mas não é como você explica aqui. O que é exatamente? Pois é, quando se começa a falar sobre monitoramento de rede social, normalmente se fala, eu vou entrar numa fanpage da marca e ver mais ou menos o que as pessoas estão falando, ou eu vou pegar uma ferramenta, seja um LiveBuzz, um Scoop, qualquer uma das tantas ferramentas que já existem hoje no mercado, levantar uma série de informações e ver o que está sendo falado sobre a marca. E sem desmerecer esse tipo de coisa, sim, isso é monitorar redes sociais também,
Só que o problema é que a maior parte dos monitoramentos acaba sendo feito sem um propósito. E se você não tem um propósito, se você não tem um objetivo, é muito difícil você traçar uma estratégia. Estratégia é justamente isso, quer dizer, um caminho curto, um caminho efetivo do ponto A, que normalmente é onde você está, até o ponto B, que é onde você quer chegar. Se você não tem esse objetivo, se você não tem esse ponto B, vai ser muito difícil traçar uma estratégia. E como é que você define o objetivo? Bom, isso vai depender, é muito caso a caso, vai depender da situação da empresa. Então pode ser lançar um produto. Então, se você tem um objetivo de lançar um produto, então você tem que monitorar, por exemplo, produtos de concorrentes ou benchmarks que se consiga ter para beber inspiração. Se você tiver uma marca que costume entrar em crise, então você precisa monitorar não apenas a marca, mas grupos-alvo onde essas crises começam ou tendem a aparecer para captar alguns indícios. Então são monitoramentos que vão num sentido muito mais amplo. Se você tem uma campanha, então a gente já está falando de um monitoramento muito mais nervoso ali, diário. Quando eu falo diário, eu falo com relatórios 2, 3, 4 vezes ao dia, dizendo a eficácia da campanha, mesclando um pouco de rede social com os acessos que você tem nas plataformas online, seja um site, ou seja, enfim, qualquer que seja essa plataforma, para traçar um diagnóstico preciso. Olha, a gente está assim, agora é o momento da gente fazer uma guinada, da gente inserir um conteúdo, a minha linha de contagem dessa campanha, de alcance, de impacto, ela começou a cair, está na hora de lançar algum tipo de novidade nova. Então o monitoramento ele tem que servir a um objetivo. Monitorar por monitorar é o maior erro que se faz no monitoramento. Deixa eu perguntar uma coisa assim, né? A gente tem, igual você falou, você tem o Scoop, tem o Social Bakers, né? Tem ferramentas hoje em dia que ele agrega muito para o social dentro da agência. Só que esse ano o Facebook ele mudou todo esse algoritmo dele, a gente está entrando hoje em dia meio superficial, você não consegue mais seguir esse post patrocinado naquele orgânico que você conseguia seguir. O que está mudando hoje? O que o Facebook está atrás de inovar e mostrar para a gente? Patrocinar mais? Ter essa mudança orgânica e tecnológica dele para facilitar a nossa vida? Qual que é o caminho? O Facebook dificilmente quer facilitar a nossa vida, ele quer facilitar a vida dele. Exatamente. E assim, como ele tem não vou dizer que é monopólio, porque não é, mas como ele tem um alcance absolutamente gigante do ponto de vista de mídias sociais, ele sem a menor sombra de dúvidas ele é dominante. Ele quer ser o provedor dessa informação de inteligência, porque a partir daí ele consegue controlar o que você faz, ou melhor, como você atua em cima dessa inteligência. Então, ferramentas de monitoramento, todas elas sofreram bastante quando o Facebook fechou a API deles para entrega de dados em classificações. O que a gente costuma fazer? Com base nisso, a gente continua precisando dessas informações, e aí eu não estou falando só das informações que vêm de fanpages. Então essas informações que vêm de fanpages, tudo bem, beleza, a gente já consegue captar porque a marca ela é administradora da sua própria página, obviamente. Mas as menções que aparecem no que a gente chama de atmosfera do Facebook, quer dizer, aquilo que está fora da fanpage, elas muito provavelmente, em muitos casos pelo menos, elas são até mais importantes do que as postadas lá, porque elas são mais espontâneas, elas refletem uma opinião do usuário que em muitos casos não é instigado pela marca ou influenciado diretamente por ela. Então ela é mais preciosa nesse sentido. E Ricardo, que dicas você daria agora para quem está nos assistindo para fazer uma boa ação no Facebook? Quando patrocinar um post, quando patrocinar a página, enfim, como estimular o orgânico? Que dicas você pode dar? Quando o Facebook fez uma mudança na sua estrutura comercial, ela restringiu muito a entrega de conteúdo pela página para os seguidores da página. Então lá no passado, você seguia uma determinada página, essa página atualizou alguma coisa, você como seguidor recebia esse conteúdo. Isso parou de funcionar. Então ela entrega hoje para 1%, alguma coisa mais ou menos nessa casa das pessoas que estão seguindo. Então isso acabou gerando dois efeitos aí, duas consequências quase que imediatas. Primeiro, uma base de fã, um investimento muito grande numa base de fã está beirando a irrelevância, afinal das contas. Se o conteúdo que você postar não vai para os seus fãs, o que adianta ter fã? Né? Então esse é um problema. Não é tão radical assim, porque você formar uma base de fã também tem alguns atributos, alguns outros ganhos ali em paralelo, mas em grande parte essa eficácia diminuiu bastante.
Por outro lado, você patrocinar um post, você acaba impulsionando esse conteúdo, impulsionando a história que esse conteúdo carrega para uma base de pessoas que podem ou não ser os seus fãs, mas que certamente são parte do alvo para o qual você quer contar essa mesma história, seja um alvo geográfico, demográfico, enfim, qualquer que seja a linha de storytelling que você queira seguir. Então, hoje é muito mais efetivo você patrocinar e impulsionar o post como um todo. Há 2, 3 anos atrás, a gente pensava assim, como é que o Facebook vai conseguir ganhar dinheiro se ele não tem um banner, né? No celular, que era o mobile estava chegando, a gente não tinha como ele conseguir arrecadar uma grana e ter mensuração de resultado financeiramente. Você acha que eles, esse ano, como eles entraram fechando tanto a porta e sugerindo tanto você patrocinar as coisas, é uma entrada muito radical? Ou você acha que é uma metodologia que vai funcionar e isso pode ser até mais, as empresas começarem a investir mais para ter mais visibilidade de mercado? Como você falou, você tem hoje em dia o seu próprio o pessoal que curte a página e acaba não tendo um acesso direto à informação, se a empresa não patrocina, né? Complementando a pergunta aqui, o Adriano Carcaraí, deve ser o lugar de onde ele está falando, ele pergunta, vale realmente a pena ter uma fanpage? Complementando a pergunta. Exatamente. Bom, eu acho que eles foram radicais demais, mas eles foram radicais demais porque eles podem ser. Eles estão nadando quase que sozinhos. Tem um monopólio, então... Você tem lá um Twitter que está longe de estar num super mar de crescimento e, além disso, só agora começou a ter políticas comerciais mais acessíveis. Então, até pouco tempo atrás, você chamava, mesmo para uma empresa, você chamava o Twitter para uma ajuda. Puta, eu preciso planejar minha presença aqui com vocês. Ainda é uma rede super relevante. Como é que eu faço? E todos os cases que o Twitter mostrava eram cases maravilhosos se você partisse de uma base de milhões de fãs. Então, isso não ajuda, né? Você tinha poucas opções. Então, o Facebook ele podia se dar ao luxo de fazer isso. Em algum momento ele vai mudar essa política. Talvez ele abrande ela um pouco mais. Enfim, ajustes. Aliás, o Facebook ele faz ajuste o tempo todo, né? Então isso certamente vai acontecer em algum momento. Mas algumas das principais redes que combatem, ou melhor, que competem com o Twitter são do próprio Twitter. É o caso do Instagram. Então o Instagram ele já começou a abrir, ele foi num caminho semelhante do Facebook no passado, só que ele mostra o quanto que fechar isso faz algum sentido. Porque ele tem lá uma timeline mais aberta, você seguiu, você recebeu. Então isso para marcas, obviamente que isso é super positivo, mas ele começou a permitir anúncio. Tem lá algumas restrições, mas ele tem lá os anúncios. O problema é que se isso ficar escancarado, a sua timeline do Instagram vai ficar coalhada de anúncios sem ninguém que você efetivamente segue. Então acaba ficando esquisito e acaba perdendo muito da utilidade. Então é um mercado extremamente dinâmico e fica difícil você dizer exatamente o que o Facebook vai dizer. Porque, aliás, é um mercado extremamente dinâmico porque uma das empresas que é a principal neles é dinâmica. Tem alguma rede social que você chamaria a atenção hoje para anunciar? Porque todo mundo fala do Facebook, que é a principal, é onde está o maior engajamento. Também tem o Twitter, mas virou uma coisa muito broadcast. O Instagram ele tem hoje em dia já uma visibilidade de patrocínio? É um bom canal para campanha o Instagram? Respondendo a pergunta do Adriano antes, sim, eu acho extremamente importante ter uma fanpage, porque você consegue concentrar o seu conteúdo. Então, alguém que você consiga atrair para a sua página por conta de um post, por exemplo, é alguém que vai ficar ali como que eventualmente vai buscar. Se você tiver um conteúdo relevante e interessante, se você não tiver histórias relevantes para contar, não adianta nem ter presença em rede social, qualquer que seja ela, mas você aos poucos vai cativando também esse público e o que entrar para ver uma história acaba vendo outras. Então sim, é importante. Do ponto de vista de rede, eu vou dar uma resposta talvez ampla demais, mas é uma resposta que eu acredito. Se o seu negócio tiver a ver, se você tiver histórias que se encaixem em qualquer que seja a rede social, vale a pena você estar em todas elas. Eu não quero dizer com isso que você precise ter um esforço monumental para estar presente em 700 redes sociais diferentes. Isso vai ser impossível. Em muitos casos você vai replicar conteúdo. Mas você tem aquelas redes do momento. Então houve um tempo em que o Pinterest, e acho que isso vai exemplificar muito do que eu falei, do que eu estou falando. Houve um tempo em que o Pinterest virou a rede da moda. Muitas empresas esperaram para ver, com uma postura mais conservadora, esperaram para ver se o Pinterest iria fazer sentido e se fizesse, se consolidasse, aí sim ela entraria. Na minha opinião, isso é uma perda de tempo.
Porque não importa se ela vai fazer sentido no futuro, se naquele momento ela está fazendo, se ela tem público, entra lá. Se tiver ruim, sai. Não há nenhum, você não está escrevendo, jogando uma âncora eterna. Então tem que se estar presente nas redes do momento porque é onde o público está. Hoje a gente está falando de Snapchat, hoje a gente está falando de Periscope, hoje a gente está falando de N ambientes que acabam surgindo. O próprio Pinterest ele teve uma alavanca muito grande na época com a indústria de arquitetura, design de interiores. Sim. Foi aproveitando mais isso, né? E o Instagram, eu acho que teve um lance da coisa do artista, né? Dos canais de mídia, da própria gastronomia, né? Eu acho que cada um tem um foco relacionado empresarialmente, assim falando, né? Maravilha, só antes da gente entrar no Skype daqui a pouquinho, que já tem as dicas de produtividade, tem só mais um comentário aqui que eu gostaria de passar para o Ricardo, que é a Márcia de Blumenau, ela comenta uma coisa interessante. Eu gosto de usar o sistema de grupos em vez da fanpage, tenho contato direto com o meu cliente. Exatamente. É por aí mesmo. Dá para se usar fanpage para um determinado propósito, dá para se usar grupos para outro propósito. No caso de grupos, para discussões mais mano a mano, digamos assim, mais aprofundadas e mais densas. Com força de venda, alguma coisa que você está se relacionando. Então isso serve perfeitamente bem, e aí até saindo do Facebook, o WhatsApp serve para isso também maravilhosamente bem. Aliás, hoje, do ponto de vista de monitoramento de redes sociais, os relatórios que a gente está entregando para os clientes estão sendo entregues via WhatsApp, porque é uma rede que eles ficam ali atentos, qualquer tipo de alerta. Está no celular deles pipocando, é mais fácil. Então, novamente, cada rede tem ali a sua serventia, tem o seu propósito. O mais importante é não se prender à rede, se prender à história que você quer contar e à informação que você quer puxar a partir dessa rede, para a partir daí montar a sua estratégia. Bacana. Maravilha. Tem mais um comentário aqui, rapidinho mesmo, no laço, mas é o seguinte, a pessoa não se identificou, mas ela vai tá nos vendo agora e vai se identificar. Hoje temos vários modelos de agências que oferecem serviço de social media, desde agências de publicidade, digitais, de conteúdo, RP. Quem, na sua opinião, tem a melhor expertise para o social e como integrar o RP com a mídia social? É o Luiz Cláudio, tá aqui de São Paulo. Bom, é difícil dizer qual é o segmento, ou mesmo apontar qual é a empresa, eu seria parcial demais para poder falar isso, mas qual é o segmento que domina mais. Bom, agências digitais, elas, o nome já diz tudo, elas nasceram digitais, então elas estão mais habituadas a lidar com o social media porque está no DNA delas. Agências de RP, elas passaram muito tempo offline, no sentido de que elas ficaram um tempo demais focadas em um modelo de imprensa tradicional, tentando falar com veículos tradicionalmente offline reconhecidos, revistas, jornais, TV, etc. E ignoraram por muito tempo a força que blogueiros e perfis sociais têm. Isso já mudou de uma maneira muito dramática. Então hoje elas já conseguem atuar em cima disso. Agências offline estão lá na rabeira, estão mais atrás. Em geral, sempre vai haver exceção, é óbvio. Mas são as agências que estão mais lá atrás, que mais têm modelos de negócio que financeiramente estão presos ao mundo que hoje já não existe mais. Então, dos três exemplos que o Luiz Cláudio falou, é o exemplo que é mais difícil, ou pelo menos está mais no passado, o que não significa que não esteja evoluindo. E quem deve ser o responsável por social media, eu responderia de uma maneira muito prática, até porque isso é caso a caso. Deve ser a empresa, e aí não é mais o segmento, mas dentre o leque de empresas que atuam para o cliente, deve ser a empresa que demonstre mais expertise. Se for de RP, é RP. Se for offline, é offline. Se for online, é online. Tem que ser a expertise do público, porque ainda é um mercado tão fragmentado e com conhecimentos tão díspares que fica difícil eleger um único segmento como detentor do conhecimento absoluto. A gente está ainda em busca do DNA certo, né? Correto. Exatamente. Não dá para fixar um só. Né? Exatamente. É o seguinte, Ricardo, você estava falando aqui de novas redes sociais que estão começando a acontecer, você citou o Snapchat. O Snapchat já é possível? Dá para usar assim como uma ferramenta de marca mesmo, de comunicação? Mas como? De que maneira? Dá um exemplo, por favor. Bom, primeiro que o Snapchat volta e meia com algumas funcionalidades novas, engraçadinhas, que você consegue utilizar, que você consegue aplicar. Ela serve como uma rede que você também consegue utilizar os seus insumos e multiplicar isso em outras redes. Exatamente. Mas ela tem lá o seu público cativo, você consegue se comunicar de uma maneira instantânea, de uma maneira rápida, de uma maneira muito prática. E o fato
de não se ter histórico, acaba também dando uma outra característica um pouco diferente a ela, que facilita o uso, ou pelo menos dá um tipo de uso diferente. Né? Então, a gente estava com um briefing com uma construção de uma faixa etária de 14 a 18 anos, o Snapchat foi em primeiro lugar, depois o Vibe. Né? Depois vieram falar de WhatsApp. Então o Vibe, por exemplo, é o que você falou, é uma emotion diferente, uma forma de agir. Exato. Hoje de manhã eu catei o Pedro, meu sobrinho, ele tem 15 anos, eu chamei ele no WhatsApp, ele não atendeu, chamei no Facebook, não atendeu, eu falei, filha da puta, fui no carro, catei, eu tava com o Vibe, eu falei assim, mandei lá 2 tigrinhos, e aí meu, eu tô aqui. Ele, ô tio, eu tô na aula. Aí ele prestou atenção. Ou seja, ele tem a turma dele dentro do Viber, tem dentro do Snapchat, né? Sim, então é o que ele está falando, né? São várias redes sociais, cada um tem uma metodologia de ser usada e ser aplicada. Né? E Ricardo, como é que você... Alguém que está nos assistindo agora acabou de montar uma loja virtual, algum negócio, alguma startup que se relaciona com o consumidor. Qual é a dica que você daria para ele começar uma estratégia digital? Por onde ele começa e o que ele deve fazer? Primeira coisa é saber onde ele quer chegar, e isso só ele vai conseguir responder. Então você montou uma loja, estou partindo do princípio que seja um e-commerce que, apesar de todo momento estressante, tenebroso que o Brasil está passando, o e-commerce no Brasil está driblando a crise e efetivamente está crescendo, então isso é uma coisa impressionante. Então a primeira coisa é saber onde que ele quer chegar. Se ele quer divulgar a loja, ele quer montar o seu público, ele quer construir a sua marca, então qualquer que seja este caminho, ele necessariamente vai passar por algum tipo de estratégia de conteúdo. É um modelo mais barato e mais eficiente para você conseguir consolidar uma presença perante o público, qualquer que seja ele. Né? E aí é detectar onde é que esse público está, quais são as redes que ele utiliza, qual é o tipo de produto, ou mesmo um conceito de marca que você está montando, como é que você alia um com o outro, e aí é começar. Já não dá mais para começar como era no passado, quer dizer, começa fazendo meia dúzia de posts, vamos ver no que dá. Hoje você tem que investir, tem que patrocinar conteúdo, você tem que ter uma verba ali de publicidade que seja, por menor que seja, ela precisa ser existente para que você consiga impulsionar o conteúdo que você está dizendo, a mensagem que você está passando para o teu público. Né? Então de fato estruturar uma estratégia que seja completa, que envolva mídia, que envolva formação de marca, que envolva conteúdo até para que você consiga crescer a sua presença orgânica mesmo, em mecanismos de busca e assim por diante, e que você consiga se diferenciar e talvez o mais importante de tudo, cultivar uma personalidade. Talvez essa seja a palavra mais relevante para qualquer público, para os públicos novos mais ainda. Quanto mais personalidade uma marca tiver, mais reconhecida ela vai ser, mais autêntica ela vai ser vista e mais cativo vai ser o público dela. Né? O próprio Facebook, ele tentou armar alguma coisa no decorrer do ano passado de um botão de comprar, né? Ele quis negociar isso. Tem coisa que dá certo no Facebook e tem coisas que não dá certo, né? Isso é muito bom, porque isso também pelo menos nos faz acreditar que eles não sejam alienígenas. Exatamente. Que eles também são humanos, também erram. Mas sim, ele tentou fazer isso. Aliás, os primeiros boatos lá atrás que nasceram do modelo, antes do botão comprar, mas do modelo de social commerce lá do Facebook, era um modelo tão canibal que o Facebook ficaria ali com um naco de sei lá quantos por cento da compra. Uma porcentagem da compra. Uma porcentagem tão ampla que inviabilizaria a compra. Eles acabaram, enfim, desistindo. Nunca funcionou o modelo de compra no Facebook. A plataforma era lenta para isso, para quem tentava inserir alguma coisa de navegação mais intensa, etc. Eles acabaram abandonando essa ideia. Deixa eu te perguntar uma última coisa sobre social. O botão de dislike. O que você acha? Boa. Essa foi a da semana. É a novidade, é da semana. Exatamente. Todos falaram que era uma coisa da intriga da oposição, né? Ia a intriga ia ser briga para tudo que é lado, todo mundo ia atrás de psicólogos agora com dislike. O que você acha disso? É mais uma do Facebook? Eu acho animal. Ajuda a gente a negociar mais. Mas tem muita gente com medo agora, hein? Tem muita gente com medo, mas medo é bom. Medo tira a gente do status quo, balança um pouco, faz com que as marcas sejam forçadas a sair daquele conteúdo meia boca, linha reta, monótono, falando o óbvio. Né? Então um botão de dislike força relevância muito mais, de uma maneira muito mais explícita do que você só comparar a quantidade de like que teve num post ou no outro.
Então, quaisquer desses artifícios que ajudem o usuário a se expressar de uma maneira quase que instantânea, eu acho que ajudam, no longo prazo, ajudam o relacionamento da marca com o consumidor, mesmo atrapalhando um pouco de como a marca gostaria de ser vista pelo seu próprio consumidor. Como a gente estava falando aqui até agora, antes de começar o programa, ele fez um burburinho e hoje ainda continuou o burburinho, ele falando, não, mas isso vai ajudar, aí alguns, não, mas isso vai jogar não sei aonde. Ou seja, está ajudando a gente a vender, a negociar, a rede social funciona, né? É visível isso. Maravilha, agora estamos chegando aqui na parte final do programa, aquele momento em que quem já nos acompanha aqui sabe, todos ficam a semana inteira pensando qual é a dica que eu vou dar aqui para os participantes, para o público, né? Qual é a dica? O Ricardo Tarza, por exemplo, fica a semana inteira pensando que filme, que livro, que eu não exposição, trabalho, não sei o quê, mas não eu fico trabalho, ele fica pensando pensando. Então vamos lá, qual é a sua dica da semana aí? Eu vou dar a dica de um filme maluco que colocaram agora, vai pro cinema, que chama Hardcore, do Ivan Nashler, que é um russo. Ele gravou em 2 GoPro, né? O filme é animal, assim, ele parece um jogo de videogame. Então, pra molecada nova, assim, vale a pena conferir, daqui uns dias já tá no cinema. E a gente vai colocar no Facebook da Movie depois o link. Exatamente, eu vou dar uma postada aqui, né? lá pra gente comentar um pouquinho sobre ele também e dar um descritivo melhor. Tem uma banda, a banda de rock and roll já é esse nível de jogo, todos os clipes dela, né? Conversando com meu sobrinho hoje, que eu tenho 42 e ele tem 15, ele já tava por dentro. Ih, isso aí já é antiga, né, tio? Eu falei, não, ok. Né? Mas é uma boa dica. Ricardo Almeida. Eu vou indicar um filme também, vou na linha do Tarza, mas um filme que eu pelo menos tomei contato com ele hoje. E o site dele é humanthemovie.withgoogle.com. Então o que é isso? É um documentário, ele está aberto, ele é gratuito, que envolve 3 anos de coleta de histórias de mais ou menos 2.000 pessoas, contando ali as suas histórias, 2.000 pessoas capturadas ali em 60 países. Então tem muita gente simplesmente se expressando, falando o que pensam, o que não pensam, que caminhos acham que o mundo deve seguir, falando de futuro, de passado, de presente, num grande caldo caótico. E esses caldos caóticos eu acho que eles são sempre muito positivos para que a gente consiga entender um pouco da humanidade, em alguns casos da falta de humanidade, que todos nós carregamos. Então essa pluralidade tão ampla acaba ajudando a formar quase que uma alma singular do que é o ser humano. Então é um projeto de storytelling maravilhoso, então eu recomendo a todo mundo. Novamente, se vocês colocarem Human the Movie no Google, vocês vão encontrar, existe uma versão em português, acessa-se por lá mesmo, né? Então é um baita caso legal. Depois podíamos ter um postzinho seu ali no blog, é só indicando, comentando ali já com o endereço. E você falando é muito engraçado, né? Que é mais ou menos um periscope mesmo, né? Cada um tá falando ao mesmo tempo, ao vivo. Você cata o periscope, abre um pouco no iPad e vai clicando em cima, tem um cara andando no meio da rua, tem outro cara tipo, fazendo na cozinha alguma coisa. É muito... Bom, tudo ao mesmo tempo agora. E a minha dica também é na linha do audiovisual aqui, e nós já falamos de Narcos na semana passada, e agora eu vou pedir pro Sérgio colocar o vídeo aqui, é o Senhor do Tráfico. Esta série também é excelente, eu acho que não é um contraponto, não é isso, mas é um outro olhar sobre a história de Pablo Escobar. Enquanto o Narcos é uma produção internacional, um dos produtores e diretores é o brasileiro, é o Padilha, mas é uma produção internacional e tem um olhar americano, né? A narrativa é em cima, é a partir do agente do DEA, que é um americano, né? Aqui já não, aqui já é uma produção colombiana, tem um olhar colombiano, é diferente. A produção também é excelente, é qualificadíssima. Nas matérias que eu vi, diz que é a maior produção já feita na Colômbia. E além de ser muito mais detalhado, porque tem mais de 70 capítulos, tem também esta questão assim, o olhar diz muito, né? Exatamente. Quando é uma produção americana, ou que tem um olhar americano, ele vai pegar um outro viés. E aqui já não, e ele também mescla muitas cenas documentais, reais, seja quando tem situações de funeral, ou mesmo de políticos da Colômbia. Então ele faz esse entrelaçamento muito bom entre a ficção e
e cenas documentais. Então fica a dica aí, O Senhor do Tráfico, que é excelente. Você já viu também? Não. Já viu, cara? Também não. Mas olha, Acho que até pra salvar um pouco o Narcos, assim, eu acho que que eu gosto também. Deixando hein? muito na mão do Padilha, eu acho que salvou até por causa disso, porque senão ficava mais americanizado, assim, entendeu? Acho que ele teve um olhar do sul-americano que foi muito bem bolado e feito. Mas outra dica aqui, o livro do nosso amigo, né? A Arte de Perceber. E por sinal, a gente vai fazer o seguinte, este livro está sendo lançado aqui no Movie TV e tem uma promoção especial para quem acompanha aqui o Movie TV e o site Revista Movie. Vou pedir para o próprio Ricardo falar. Bom, o livro está disponível à venda na versão e-book por basicamente todas as lojas, na versão impressa no Clube de Autores, então é clubedeautores.com.br, só buscar ali o livro A Arte de Perceber, e quem for comprar tem um cupom de desconto que pode usar, que é Movie TV, então esse cupom dá um desconto de R$5 para todo mundo aqui da Movie. Então, é isso. Bacana. Tá aí. Espero que gostem. Não, mas olha, vale a pena, é um trabalho muito competente e tá aqui, Ricardo Almeida, A Arte de Perceber, já com uma promoção especial para quem acompanha o Movie TV. É isso, pessoal, então a gente agradece imensamente a vocês aqui por ter nos acompanhado. Amanhã você já vai poder ver o programa no YouTube da AltV e também no Facebook da Movie. Movie Movimente Suas Ideias, e depois você vai ter também uma compilação lá no site revistamovie.com.br. Até a semana que vem, até lá e um abraço. Valeu!